Queria dar para você agora uma forma muito útil e muito prática de você lidar com o seu dia a dia, de você acelerar todo o seu processo de criação. E eu confesso que do momento que eu entendi que os nossos pensamentos criam a nossa realidade, até o momento que eu consegui ter essa clareza e essa facilidade para interpretar a realidade, muitos anos se passaram. A gente entendeu que nós criamos 100% da nossa realidade a partir dos nossos pensamentos, e que isso, obviamente, é moldado pelas nossas crenças e pela nossa autoimagem. Se a gente entende que tudo parte do pensamento, nós temos que concluir que tudo que está acontecendo no mundo exterior é um reflexo do mundo interior. E é por isso que eu quero te convidar para interpretar o espelho da sua vida agora. É lógico que é muito mais fácil a gente olhar para a nossa história e a gente reconhecer pontos relevantes, pontos importantes. Então, quando eu faço isso, eu recupero algumas histórias que me conectam com a minha formação. Foi quando eu me tornei administrador. Eu consigo também me conectar com tudo que me trouxe até aqui, como uma pessoa que trabalha ou atua dentro da rede social que explica uma metodologia de criação da realidade. Isso tudo é muito evidente para mim, porque são grandes marcos. Quando eu olho para o meu relacionamento, eu me lembro claramente de um dia, eu era solteiro e eu coloquei na minha cabeça de alguma forma que eu queria ter uma esposa morena de olhos verdes. Era exatamente essa a minha sensação, e eu imaginava aquilo. Então, são fatos que para mim são inegáveis. Eu consigo olhar para aquele momento do tempo e eu consigo lembrar que isso de alguma forma teve um desdobramento ou foi desacelerado. Agora, se eu crio os grandes eventos, um pouco de reflexão, de dedicação sobre essa verdade vai me levar à conclusão de que eu crio cada segundo da minha realidade. É impossível você criar os eventos relevantes se eles não forem construídos à medida que as coisas vão acontecendo. É isso que a gente chama de trem de causa e efeito. É como se cada dia fosse um tijolinho que a gente vai montando e no final a gente tem uma grande construção. Como interpretar o dia a dia, as experiências, os fatos e a rotina? Quando eu abro os meus olhos, o que está na minha frente? Eu tenho uma câmera me filmando. Eu tenho todo o lugar que eu moro. Eu tenho, o meu relacionamento acontecendo. A Amanda está aqui, a Mel está chegando. Então, tem uma série de contextos que eu consigo observar e que fazem parte dessa minha realidade. Não só o que está na frente dos meus olhos, mas o que está na minha vida como resultado nesse momento. Então, isso é uma coisa que você também pode fazer, independente do lugar que você está. Quando você abre os olhos, você está olhando para um determinado lugar, para uma determinada realidade. E essa é a realidade que eu vou te ensinar a interpretar a partir de agora. A fórmula da criação da CMT nos auxilia na interpretação do espelho da vida. Através dela, podemos observar tudo que está diante dos nossos olhos e presente na nossa vida no ponto do momento. Ponto do momento é o exato momento que nós estamos discutindo isso, é o presente. Tá? A gente não deve ficar olhando para a nossa vida sobre passado, sobre futuro, mas sim com o entendimento do ponto do momento. Isso é uma coisa que a gente tem que incorporar cada vez mais. Então, quando eu olho para o ponto do momento, para esse momento exato que eu estou fazendo esse vídeo, estou gravando esse vídeo, eu preciso pegar a minha fórmula e reconhecer o seguinte, olha, tem três aspectos importantes dentro da minha fórmula. Duas parcelas do lado esquerdo e uma parcela do lado direito, mostrando aqui uma equivalência entre as duas primeiras e a última. Quando eu falo de escolha, eu estou dizendo que eu, ao abrir os meus olhos, eu estou escolhendo, de alguma forma, estar aqui nesse momento gravando um vídeo, gravando esse material para CMT. É claro que você pode falar, Cadu, mas eu estou aqui no meu trabalho e eu não escolhi isso. Você escolheu. O que você está me dizendo é que a sua escolha não foi clara. E a gente já estudou isso lá atrás. A gente notou que escolhas elas podem ser pautadas em clareza, como elas podem ser com falta de clareza, seja convicção, seja dúvida. Então, muitas vezes, a gente está dentro de um trabalho que a gente não gostaria de estar. A gente está ali porque a gente, de alguma forma, não domina a criação da nossa realidade, ou a gente não sabe como fazer, mas a gente escolheu estar ali. Você pode sair do lugar que você está agora e tomar um outro rumo. E é claro que isso é uma coisa que você consegue entender. Então, a escolha, ela faz parte da nossa realidade. Toda vez que eu abro os meus olhos, eu tenho que entender que tudo que está na minha frente, de alguma forma, é uma escolha minha, seja clara ou não. Eu escolhi, nesse segundo do ponto do momento, gravar esse vídeo para vocês. A partir desse ponto, eu avanço para o segundo item aqui da minha fórmula. E eu falo sobre o processo de aprendizado. Então, quando eu trago o processo de aprendizado aqui, eu queria que você entendesse que eu estou falando de compreensão do que você está fazendo. Então, quando eu abro os meus olhos nesse momento e eu vejo que eu estou gravando um vídeo para todo mundo da CMT, com os conceitos básicos da CMT, fundamentais da CMT, o que existe aqui? Existe um nível de compreensão com relação ao que eu estou fazendo.
Então eu poderia estar gravando esse vídeo e ter um grande desconhecimento sobre o que eu estou falando. Mas eu poderia estar gravando esse vídeo, como eu estou gravando agora, com total conhecimento do que eu estou falando. Na nossa vida, a gente sempre olha o quanto a gente compreende o que a gente está fazendo. De alguma forma, a gente cria essas formas de verificação. Quando eu estou dentro de um relacionamento e esse relacionamento está totalmente conturbado, eu estou vendo uma briga acontecendo, o que eu posso concluir? Olha, eu estou aqui por uma escolha minha, seja com clareza ou não. E eu não tenho compreensão de como fazer desse relacionamento um relacionamento diferente. É por isso que a gente está brigando. Então, quando eu falo de processo de aprendizado, eu estou falando do nosso nível de compreensão com relação ao que a gente está fazendo. Se você estiver tentando ganhar uma competição olímpica e você estiver treinando e não tiver bons resultados, aquilo demonstra que você não compreende o que você está fazendo. É claro que muitas vezes a gente vive experiências em que fica muito claro pra gente que a gente não está decidido a viver aquela experiência. Ou seja, às vezes eu estou dentro de um relacionamento e toda hora eu me questiono. O que o espelho da minha vida está me mostrando? Ele está me mostrando que a minha escolha não está clara. Muitas vezes eu quero muito fazer com que uma coisa aconteça, mas eu não sei como fazer. O espelho da minha vida está me mostrando que eu não tenho compreensão de como fazer. Então, essa é uma forma de você olhar para o espelho da sua vida com base nas causas, né? Com base nessa nossa primeira parte da nossa fórmula, esses dois primeiros itens. Eu estou olhando para a minha escolha e para o meu nível de compreensão do que eu escolhi. E isso é muito útil. Não importa onde você esteja, não importa o lugar que você esteja, em qualquer ponto do momento você pode fazer essa interpretação. E isso vai fazer com que você interprete as coisas de uma forma completamente diferente. Então você pode virar e pode falar assim, ué, por que eu estou nessa festa? Eu não queria estar nessa festa. Isso não é uma escolha clara. Eu realmente estou fazendo uma coisa por alguma outra razão que eu não entendo, mas eu não gostaria de estar aqui. O que o espelho da tua vida está te mostrando? Está te mostrando que você está vivendo uma experiência que você escolheu sem dominar o processo de escolha. Ou seja, você foi levado de alguma forma. Ou eu olho a minha vida sobre escolha e processo de aprendizado, nível de compreensão do que eu escolhi, ou eu olho a minha vida sobre criação. E na verdade você vai ver que é a mesma coisa. Então você pode abrir os seus olhos agora e perceber que tudo que está ao seu redor, ou seja, os seus resultados, é a sua criação. Então quando você está vivendo dentro daquela festa que eu comentei, ou quando você está dentro do teu trabalho, quando você está olhando para uma determinada cena no seu relacionamento, você vai virar e falar assim, isso aqui é minha criação. Existem criações exatamente iguais às que eu gostaria de criar, e existem criações que diferem do que eu gostaria. Isso mostra, de certo grau, o nível de escolha e de compreensão combinado em um determinado resultado. Então, quando eu estou aqui dentro, eu estou olhando a minha criação. Eu estou morando no lugar que eu quero, com a minha esposa, com a minha cachorrinha, e eu estou fazendo exatamente o trabalho que eu gostaria de fazer. Isso é a minha criação. E isso faz com que a nossa vida ganhe um grande sentido. Porque quando você nota que você cria a cada segundo, ou seja, que a cada segundo que você está olhando é um produto da sua criação, e que ali estão as suas escolhas e o nível de compreensão que você tem com relação ao que você escolheu, você começa a saber o que fazer. Porque se eu estou dentro de uma realidade, eu olho para essa realidade e eu falo, cara, isso aqui é minha criação. Mas eu não gostaria que fosse assim. Eu tenho duas coisas que eu preciso fazer. A primeira é escolher uma nova coisa. E a segunda é adquirir compreensão do que eu escolhi. Se você está dentro de um emprego que toma 8 horas do seu dia e não é um emprego que você gostaria de estar, ou você muda essa sua percepção e começa a gostar daquilo dali e dá um sentido maior, ou então aquilo não vai te levar para uma vida feliz. E você vai precisar passar pelo desafio de encerrar um ciclo. Mas quando você reconhece isso e quando você entende isso, tudo fica muito mais fácil. Perceba que tudo que acontece é a sua criação. E muitas vezes você está vivendo a sua escolha, mas você não compreende como fazer. Então você está no exato lugar que você gostaria de estar, mas com resultado diferente. Você está num relacionamento que você gostaria de estar, mas o resultado, as brigas, etc., não são o que você gostaria de viver. Você está, de repente, dentro do seu trabalho, mas os seus resultados no final do mês não são os resultados que você gostaria de ter, simplesmente porque você precisa mudar o seu nível de compreensão. Você precisa dedicar o seu foco, sua atenção para entender um pouco mais sobre o que você quer criar. Nós somos criadores em processo de aprendizado. No espelho, muitas vezes, a gente não está sozinho. A gente não está olhando só para a nossa criação, para a nossa escolha e para a nossa compreensão da escolha sozinho. Algumas pessoas elas colaboram com a gente. Então, às vezes, em conversas, a gente começa a discutir, a gente começa a conversar, a gente começa a falar sobre a nossa própria vida, as pessoas emitem opiniões. E aqui tem uma coisa muito rica, né? Aquela pessoa que é o hater da rede social, ela também existe na nossa vida. E muitas vezes o hater, ele tem um impulso de falar para você umas coisas que uma outra pessoa que talvez tenha um outro nível de relação com você não fala para você. Então aquela pessoa normalmente ela vai tentar pegar os pontos que mais te incomodam. Ela vai tentar pegar pontos que talvez sejam pontos frágeis seus.
E isso, no fundo, nada mais é que uma verbalização de coisas que estão dentro da gente. Quanto mais você testar, mais você vai entender isso. Os nossos pensamentos, eles vão aparecer nos nossos relacionamentos. As pessoas vão verbalizar pra gente coisas que a gente pensa. Não quero dizer que tudo que a pessoa fala é um fato. Porque muitas vezes a pessoa pode falar uma coisa que passa nos seus pensamentos, você vai virar e vai reconhecer quando ela disser o seguinte: olha, não, isso não é verdade. A pessoa pode virar para você e falar assim: olha, você está agindo de uma forma errada, você não está se comportando muito bem com o seu marido. E você pode pensar naquilo, pode falar: cara, eu até pensei nisso dentro dessa situação que é tão delicada, mas não faz sentido. Não faz sentido. Eu tô me comportando da forma correta assim por causa disso, disso, disso. Essa é uma forma de você usar o relacionamento ou a verbalização dos seus pensamentos vindo do outro para você realmente reconhecer os seus pensamentos. A nossa vida, ela é sobre desaceleração dos nossos pensamentos. Lembra, nosso pensamento é muito acelerado. E quando a gente está dentro de um contato com uma outra pessoa, o que, que a gente faz, na verdade? A gente meio que dá uma desacelerada nisso. A gente meio que vive uma experiência que vai tentando trazer para a gente, de forma palpável, os nossos pensamentos. E isso, quando você começa a entender, quando você começa a praticar, vai ficando um pouco mais claro para você. E muitas vezes eu estou em dúvida com relação a uma série de coisas. E dentro de uma conversa, aquela dúvida surge. Você vira e fala assim: olha, eu estou decidido a começar esse projeto, estou decidido a começar essa faculdade ou de repente fazer um determinado investimento. E você vai, encontra com sua melhor amiga, com seu melhor amigo, ou de repente com seu irmão, e eles fazem 2, 3 perguntas e você vira e fala assim: ah, você me deixou em dúvida. Eu não sei mais se eu quero esse projeto. Eu queria até ontem, mas agora que você falou, eu já não sei mais. Na verdade, não é que a outra pessoa te deixou em dúvida, é que já existia uma dúvida dentro de você e nos seus pensamentos, e quando a pessoa verbalizou, você conseguiu reconhecer. Como o seu pensamento é muito acelerado, você muitas vezes não nota. E é por isso que dentro do esforço colaborativo a gente se beneficia muito quando a gente consegue entender sobre essa ótica, sobre esse prisma. As pessoas, elas nos ajudam a reconhecer os nossos próprios pensamentos. E isso é uma coisa muito poderosa se você souber reconhecer. Então, quando uma pessoa faz uma pergunta para você e você tem dúvida, na verdade, no fundo, o que ela está permitindo que você observe é a dúvida que existia dentro de você. Quando uma pessoa questiona você e aquilo está muito claro para você, ou esse questionamento não vai nem surgir, ou quando surgir, você simplesmente vai responder de uma forma que ela vai falar: bom, está claro para você, eu concordo. O quanto as pessoas estão questionando você com relação ao que você está fazendo. Às vezes a gente vai fazer uma mudança de carreira, uma mudança na nossa vida, uma mudança de estado, de cidade, etc., de país, e as pessoas ao nosso redor começam a questionar muita gente. Só que quando você está muito certo do que você quer, as pessoas, elas não vão fazer isso. E você só vai conseguir experimentar isso que eu estou te trazendo na prática, vivendo. Você vai notar que quanto mais dúvidas existir dentro de você, mais dúvidas serão trazidas pelas outras pessoas. As pessoas, obviamente, que elas captam isso. E existe aquela telepatia. E a gente vai conversando e essas coisas vão ganhando forma. O que a gente precisa reconhecer é que as pessoas só estão nos ajudando a perceber o que está dentro da gente. Se existem muitas dúvidas na conversa, o que, que você tem que olhar para você e dizer: olha, eu preciso ganhar clareza. Eu achei que estava claro, mas ela me fez 2 perguntas e não está tão claro assim, porque se tivesse eu ia responder de uma forma diferente. Nesse momento você pode estar se perguntando o seguinte, vamos lá. Cadu, e a pessoa que está envolvida num desastre? De repente essa pessoa está numa guerra ou em algum evento de grande proporção. Essa pessoa também escolheu? Eu queria que você segurasse um pouco essa pergunta agora. Eu vou responder para você que sim, ela escolheu. A gente escolhe inclusive o momento em que a gente sai da experiência física, assim como a gente escolhe o momento que a gente vem para a experiência física. Mas esse é um assunto que você só vai entender quando a gente revelar a terceira verdade. Não é um assunto que eu vou dizer para você que é assim, ponto. Isso não será suficiente. Eu preciso demonstrar para você que nós escolhemos tudo na experiência física e na experiência não física também. E muitas vezes a gente não tem uma grande conexão, uma grande integração entre a experiência física e a não física. A gente vai aprender a fazer isso. Quanto maior for o seu nível de conexão, mais fácil essa relação vai ficar e mais claras as coisas vão ficar para você. Mas a gente sim escolhe tudo na nossa vida. Agora, vamos falar da outra parcela, né? Então, vamos supor, por exemplo, que você esteja fazendo uma venda. Você está fazendo um grande trabalho de vendas, etc. Você vai lá, olha para o resultado final e fala assim: putz, foi totalmente diferente do que eu gostaria. O que, que a vida está mostrando para você? O que, que aquele resultado está te mostrando? Que você ainda não compreende como fazer. E o que, que você precisa fazer? Adquirir mais compreensão. Quanto mais limitada for a nossa visão
ou a visão da realidade, mais a nossa percepção ficará contaminada. Para expandirmos a nossa compreensão e encontrarmos a solução dos desafios que vivemos, devemos separar fatos das suposições, premissas ou hipóteses. Quanto mais crenças limitantes temos, menor é a nossa capacidade de perceber a realidade e a verdade por trás dos fatos. Quando a pessoa domina muito o que ela faz, ela começa a separar intuitivamente fatos de suposições. Então, vou trazer um exemplo para que isso fique muito claro para vocês. Eu trabalhei com grandes consultores de segurança de aviação por muitos anos dentro da Petrobras. E ali dentro eu tive a oportunidade de lidar com pessoas que elas analisavam detalhadamente acidentes de helicóptero. Então elas tinham uma vasta experiência nesse processo e aquilo foi muito rico para mim, foi uma experiência muito engrandecedora, porque eu tive a oportunidade de analisar com eles determinados acidentes. E existia uma folhinha em que eles separavam claramente fatos de suposições, coisas que a gente acha em função dos fatos. E isso muda tudo, porque quando você interpreta uma determinada coisa que aconteceu com base no que você acha, você pode ser levado a conclusões erradas. Você precisa separar o que é fato, quer dizer, uma coisa que não muda, uma coisa que é inquestionável de uma coisa que pode ser que seja. Quando a gente separa os fatos das suposições, a gente começa a ter muito mais maturidade para lidar com a vida. Às vezes uma pessoa faz uma coisa que você não gostaria, isso é um fato. Só que o que você acha que levou essa pessoa a fazer pode ser uma visão de túnel sua, pode ser uma interpretação sua numa limitação que você tem ou numa visão pré-estabelecida que você tem naquela determinada pessoa. Eu não estou dizendo que você não vai usar a sua intuição. Quanto mais você separar os fatos do que você acha, maior será a sua capacidade de usar a sua intuição da forma correta, de usar o seu conhecimento interior ao seu favor. Por quê? Porque você está dando para o seu conhecimento interior as informações que são fatos. E a partir desses fatos você começa a avaliar a possibilidade. Você começa a deduzir o que pode ter acontecido ou não, sempre separando que isso é uma coisa que eu acho, isso é uma coisa que é inquestionável. Os fatos eles não mudam, mas a nossa visão sobre os fatos pode mudar e muito. E quando a gente começa a entender isso, a gente ganha a capacidade de viver relacionamentos com muito mais maturidade. A gente ganha a capacidade de olhar para a nossa vida com muito mais maturidade, inclusive sobre nós mesmos. Às vezes você tem um resultado que era diferente do que você gostaria. Você vai virar e falar, olha, isso aqui é um fato. Agora, eu achar que foi porque eu fiz isso, isso aqui é uma suposição. Então, quando eu separo essas coisas, eu vou muito mais longe. E dentro dessa experiência de análise de acidentes de aviação, isso ficou muito claro para mim que é uma coisa muito rica. Porque ali sim a gente consegue concluir coisas com um nível de profundidade muito maior, separando o que eu acho do que realmente aconteceu. E à medida que você vai dedicando tempo para realmente analisar aqueles fatos, as respostas vão surgindo. Quando a gente fala de compreensão, a gente está falando de percepção. Percepção está totalmente associada à crença. Quanto mais crenças limitantes eu tenho, mais minha percepção está contaminada. Se eu quero realmente garantir que minha percepção seja correta, eu devo me apegar aos fatos e deixar as suposições de uma forma bastante segregada para que eu consiga realmente interpretar a minha realidade. Quando você tem muita clareza com relação ao que você quer, você entra na frequência do que você quer e ali você encontra as respostas. O seu conhecimento interior vem ao seu favor e tudo ficará muito mais fácil e as perguntas serão esclarecidas. Só que quando a gente não entende isso, a gente não percebe que a gente não conhece ou a gente não compreende porque a gente não tem clareza. E quando isso não acontece, simplesmente você não sabe o que fazer, tá? Então, reconheça que o resultado não é o que você quer. E quando você reconhecer isso, vira e fala assim, será que minha escolha tá com a intensidade necessária? Será que eu realmente tenho clareza do que eu quero? Será que não é só uma questão de tempo, porque eu estou ganhando compreensão do que eu estou fazendo? E assim a gente começa a mudar a nossa realidade. Toda vez que o espelho da vida travar, toda vez que os pedidos de confirmação acontecerem, toda vez que as experiências saírem do que você deseja, aperta o botão da clareza. Isso é o início do processo. Quanto mais claro tiver, mais o espelho vai começar a refletir exatamente o que você quer. Então, quando o espelho travar, lembre-se disso. Aperta o botão da clareza. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Por fim, gente, queria dizer o seguinte. Os resultados falam a verdade porque eles revelam a lei. Dessa forma, eles são uma poderosa fonte de feedback. Quando você olha para o espelho da sua vida, o espelho da sua vida, ele te ajuda. Não importa que seja uma coisa que você não gostaria, não importa o que é, ele é só um feedback conversando com você. Então não se frustre frente a um resultado indesejado. Ele é a ponta do iceberg, ele é a criação em função do pensamento original. Então não retroalimente aquele pensamento para você ter mais disso. Pelo contrário, mude a sua forma de pensar para que você consiga ver no futuro o espelho da vida refletindo uma coisa diferente. E aqui eu trago um ponto de reflexão para gente. Se desejamos modificar o reflexo do espelho, o que a gente tem que fazer? Não adianta mudar o espelho.
a gente precisa mudar a gente para que o espelho reflita uma nova realidade. Então, quando eu mudo dentro de mim, naturalmente, o ambiente do lado de fora, ele só reflete a mudança que eu fiz.